Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eldio Batista, estou aqui mais uma vez no meu canal e o tema da investigação dessa semana é Todos são Negan. Para quem nunca ouviu falar nessa palavra, não conhece o universo da série The Walking Dead, eu vou fazer um breve comentário aqui. A série The Walking Dead, que eu considero muito interessante sobre vários aspectos, ela conta com 7 temporadas até o atual momento e diversos vilões. Na sua 7ª temporada, tem um vilão chamado Negan. E, como muitas pessoas costumam dizer, nós podemos entender aqui que ele elevou o nível de vilão, do que pode ser considerado um vilão, uma pessoa má, a um outro patamar, a níveis supremos. Na série The Walking Dead, temos uma realidade que é a seguinte: para quem não conhece, o mundo foi dominado ou infestado por zumbis e existem alguns humanos aqui e acolá que fazem o que podem para sobreviver. Alguns se unem, alguns procuram ficar sozinhos, alguns matam uns aos outros, mas enfim, a questão principal em The Walking Dead talvez seja o fato de que a série não gira em torno, ou não tem como ponto central, os zumbis. Chega num ponto que você vai perceber que a questão principal, na qual todos estão imersos ali e têm que lidar num momento ou outro, de uma forma ou de outra, são com os próprios humanos. É com um mundo no qual as leis que o regiam, as leis humanas, ética, qualquer julgamento, eles deixaram de existir. Então, é um mundo no qual você pode fazer tudo. Liberdade total. E isso dá novas possibilidades, infinitas possibilidades, para as pessoas que estão inseridas nesse contexto. Novamente, voltando no Negan, para a gente não se perder. O Negan, ele é simplesmente um vilão que enfiou na cabeça, como qualquer outro grande ditador, que vai dominar o mundo. Esse cara, ele foi capaz de manifestar uma horda de escravos, vamos dizer assim, que o servem voluntariamente e de forma inconteste. Quando algum dos seus acólitos, vamos dizer assim, são perguntados sobre seu nome: quem é você? Eu sou o Negan. E você? Eu sou o Negan. Ninguém tem identidade. Todos deixaram de existir. Eles têm uma subidentidade e passaram a representar a vontade de um ser, de um humano. Eu não sei se o Negan, ou o cara que escreveu ele, leu Etienne Laboitier, o discurso da servidão voluntária, o quanto ele entende esse processo, mas a questão principal aqui é: esse cara é um profundo conhecedor da alma humana. Todo grande vilão, de certa forma, é um profundo conhecedor da alma humana. Quando nós pegamos um livro e lemos a história que seja, e a gente fala: caramba, esse autor é um profundo conhecedor da alma humana. A gente não está se referindo aqui a questões metafísicas, o que é a alma, o espírito, etc. Você percebe, você consegue perceber que isso está se referindo à visão humana da vida, às fraquezas, aos desejos, aos impulsos que movem o ser humano. Um grande vilão, um grande ditador, ele necessariamente precisa conhecer a fundo a alma humana. E ele entende uma coisa primordial, que foi que talvez tenha me motivado principalmente para fazer esse vídeo. O fato de que a situação que ele colocou, onde todos são Negan, onde todos são ele, reflete o fato de que, na verdade, todos são a mesma coisa. Todos estão no mesmo patamar. Isso tem o mesmo sentido de quando eu me refiro ao exemplo dado no filme Matrix, no qual o Morpheus fala para o Neo que todo mundo dentro da Matrix é um agente em potencial. É a mesma coisa aqui. Como o Negan já sabe disso, ele criou uma situação na qual as pessoas podem ser Negan, podem ser ele. De que forma essas pessoas podem ser ele? Basicamente de duas formas, que refletem, antes de mais nada, um momento evolutivo do ego, uma dimensão do ego. Todos os egos, eles passam, eles têm esse momento dentro de si. Faz parte. É um impulso a ser superado ao longo da evolução.
que é o da mediocridade, o de tentar, de querer poder, de querer ser alguém, de querer fazer parte de algo maior que você mesmo. Essas duas formas são ou oprimindo, como alguns dos seus pau-mandados fazem. Então eles vão lá, escravizam, torturam, impõem a outros aquilo que é imposto a eles. Ou da segunda forma, torturando a si mesmos, como grande parte dos humanos fazem. Eles criam, eles manifestam motivos, eles amam a escravidão, eles amam ser torturados de alguma forma, porque é o estado de consciência no qual se encontram. O Negan conhece tanto a alma humana que ele é capaz de pegar um dos seus inimigos, colocar à frente, tomar a mulher dele, falar para ele que tem que queimar o rosto dele com um ferro quente e derreter a cara dele, porque tem que ser assim, faz isso, tem esse cara como pau-mandado, pode virar as costas para ele que ele não vai fazer nada, e uma quantidade gigantesca de pessoas se encontram na mesma situação. Elas estão ali, elas o servem de forma plena, jamais farão algo contra ele, sendo escravizadas ao extremo. E elas entendem que tem que ser assim. E aí eu pergunto para vocês, qual a diferença do que vivemos aqui hoje? Qual o poder que meia dúzia de políticos possuem, a não ser o que as pessoas imbecilizadas lhes dão? Só para citar um último exemplo aqui, nos X-Men tem um personagem chamado Longshot, que o seu poder é o da sorte. Então, a sua estrutura, o seu poder mutante altera as probabilidades e tudo que ele faz acaba dando certo. E esse cara, ele luta num mundo, é um mundo que fornece espetáculo para outros planetas e é dominado por um ser chamado Mojo, um gordão nojento que escraviza outros seres para colocar para lutar, colocar em situações bizarras, para entretenimento de outros seres que também não estão nem aí para isso. Uma política de pão e circo. E o Longshot, ele vive lutando contra esse ser. Tem um momento, não vou me estender nisso agora, que os X-Men vão para o mundo dele e conseguem lá numa batalha, não lembro se é num universo paralelo, sei lá, conseguem libertar o planeta dele, conseguem libertar o povo dele. E aí acontece que os X-Men, ou algum dos integrantes dos X-Men, eles vão para lá, tipo, décadas depois, ou séculos, eu não lembro quanto tempo, é num futuro. E quando eles chegam lá, eles encontram exatamente o contrário. Os seres humanos escravizando os seres da outra raça, que faziam o mesmo. E eles então questionam, mas espera aí, como é que é isso? Só mudou de lado. Um senhor das trevas, ele sabe que se ele deixar uma brecha, o ego vai se manifestar, vai tomar o lugar dele, vai ser igualzinho a ele. Muitas vezes as pessoas, elas desejam, por exemplo, ou elas são obrigadas, faz mal para elas, comer muito açúcar, por exemplo. E aí elas passam mal comendo muito açúcar. Se sentem mal, tal. Aí elas falam para si mesmas, nossa, eu nunca mais vou fazer isso, eu vou me controlar da agora para frente. O universo foi condescendente com elas. Deixou elas só passando mal. Mas aí passam alguns dias e ela não aguenta e vai lá, se empanturra de açúcar, enche a pança e tem um coma e vai para o hospital. O universo foi leve, mas ela não quis saber disso, ela não quis entender. Aí ela teve que gerar uma situação mais extrema para entender. Por incrível que pareça, um senhor das trevas, todos os senhores das trevas, é mais ou menos o mesmo mecanismo. E ele já vai direto para o extremo. Cara, então você veio aqui, me pediu desculpa, tá tudo certo, mas eu vou queimar a sua cara com ferro quente, que é para entender, tá bom? Toda vez que vem um grupo aqui, eu vou matar uma pessoa. Aconteça o que acontecer. Você pode implorar, me servir, fazer o que você quiser. Vai ser assim. Porque eu vou deixar claro, eu vou imprimir na sua mente o que é para você fazer. E num planeta primitivo, quando você está sob o jugo do ego e à mercê de um sistema, é isso que impera. A única forma de sair desse sistema
é o quanto antes se colocar no amor. E isso é algo dificílimo, porque, querendo ou não, conscientes ou inconscientes, a maior parte do que é manifestado pelos seres aqui no planeta Terra são com a visão de mundo que o Negan tem. A visão de mundo egoísta, egóica. E na maioria das vezes, mesmo quando as pessoas falam que estão no bem, quando elas se colocam dessa forma, é o seu ego que está agindo. É o seu ego que está falando. E isso, para o universo, não possui validade alguma. Que possível efeito ou interpretação não cabe a mim, é algo pessoal, mas eu creio que essa ideia é incrivelmente profunda e esclarecedora. É isso aí por enquanto. Valeu mesmo pela audiência. Muito obrigado e até a próxima.